Você já se sentiu mais em paz sozinho do que rodeado de gente? Já preferiu 1000 vezes o silêncio de um quarto do que o barulho de uma conversa vazia? Se sim, cuidado. Talvez você tenha algo raro, algo que a maioria não entende. Porque pessoas que gostam de ficar sozinhas carregam dentro de si traços de personalidade que beiram o extraordinário. E o mais curioso, nem elas sabem disso. Talvez o mundo tenha feito você pensar que ser reservado é um defeito. Mas hoje, você vai descobrir a verdade. Vai perceber que por trás da sua preferência por estar só, existe uma força que muitos invejam, mas poucos têm coragem de cultivar. E o primeiro traço vai te provar isso. Traço 1. Você não tem medo do seu próprio silêncio. A maioria das pessoas não aguenta 1 minuto sozinha. Liga o rádio, abre o celular, liga a TV, qualquer coisa para não escutar o que está dentro. Mas você consegue estar só. E não só aguenta, você até gosta. Isso é raro, é poderoso, porque só quem se acostuma com o próprio silêncio consegue ouvir com clareza. Você ouve suas ideias, seus limites, seus sonhos e mais. Do que isso, você aprende a escutar o mundo sem ruído. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não domina a si mesmo. E dominar-se começa aqui, na coragem de encarar o silêncio sem se esconder atrás do barulho. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. É nesse silêncio que você se constrói. Porque enquanto os outros estão tentando se encontrar em multidões, você está se moldando no escuro, quieto, longe dos olhos de todos. E é aí que nascem os verdadeiros gigantes. Só que isso nos leva ao segundo traço. Traço 2. Você tem um radar natural para superficialidades. Sabe aquela conversa forçada? Aquela reunião cheia de ego inflado? Aquela amizade que só existe por interesse? Você sente isso de longe, como se algo dentro de você rejeitasse o artificial, o exagerado, o falso. E tem um motivo para isso. Pessoas que gostam de ficar sozinhas aprendem a gostar da verdade, da autenticidade, de relações que não precisam de esforço para parecerem reais. É por isso que você não se apega fácil, não aceita qualquer presença só para não estar só. Você prefere a sua própria companhia do que fingir que pertence a um lugar onde não há profundidade. E essa sensibilidade, esse filtro invisível que você carrega, é um traço estoico poderoso. Porque os estoicos eram obcecados pela essência. Eles desprezavam o teatro social, as máscaras, os jogos. Eles queriam a verdade. E você, talvez sem perceber, está vivendo isso. Você corta conexões com mais facilidade, não por arrogância, mas por coerência, porque você sabe que, no fundo, ficar sozinho é melhor do que estar mal acompanhado. Mas olha só, essa habilidade tem um custo. E é sobre isso que vamos falar no próximo traço. Porque o que vem a seguir explica por que sua mente funciona de forma tão diferente e como isso pode ser sua maior vantagem. Você já percebeu como a maioria das pessoas está sempre buscando distração? Uma notificação aqui, um feed infinito ali. Como se a mente delas tivesse medo de ficar quieta por um segundo sequer. Agora pense, quando foi a última vez que você ficou 1 hora em silêncio e se sentiu em paz? Pois é, isso nos leva a algo ainda mais profundo. Traço 3. Você tem uma mente treinada para introspecção. Pessoas que gostam de estar sozinhas não estão apenas evitando o mundo exterior. Elas estão mergulhando dentro de si mesmas. E isso é raro. Você não tem medo de se questionar. Não foge dos próprios pensamentos. Pelo contrário, você os investiga. Enquanto muitos fogem das próprias dores, você vai até elas, encara, aceita, reflete e, aos poucos, transforma.
Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, dizia: a alma se fortalece com aquilo que aceita e compreende, não com o que tenta esquecer. E é exatamente isso que você faz. A introspecção é sua arma secreta. Ela te dá clareza quando os outros estão perdidos. Ela te ensina a tomar decisões com base na razão, não na emoção. Mas há um detalhe curioso. Essa sua capacidade de olhar para dentro o tempo todo também te torna exigente com o que está fora. E aqui entra o próximo traço. Traço 4. Você desenvolveu um padrão alto de coerência emocional. Você não suporta hipocrisia emocional. Pessoas que dizem uma coisa, mas fazem outra. Pessoas que pregam calma, mas vivem estressadas. Você sente isso e não tolera. Sua mente, treinada no silêncio, reconhece incoerência em segundos. E esse filtro emocional afasta muita gente da sua vida, mas isso não te incomoda, porque você prefere estar só do que viver cercado por incoerências. Enquanto muitos se moldam ao ambiente para pertencer, você prefere perder pessoas do que perder a si mesmo. E aqui está o ponto. Isso exige força, muita força, força para ser honesto. É nela que você identifica seus valores e decide nunca mais abandoná-los. Mas isso te torna diferente, quase incompreendido. E é por isso que o próximo traço revela uma habilidade rara que você desenvolveu por instinto e que poucos conseguem copiar. Você já notou como muita gente precisa de plateia para validar o que sente? Elas não conseguem ter uma emoção sem expor, não conseguem dar um passo sem compartilhar. Mas você é diferente. Você sente e guarda. Você decide e segue, sem precisar provar nada para ninguém. E isso revela um traço poderoso. Traço 5. Você tem autonomia emocional. Não depende da aprovação alheia para existir. E isso, num mundo carente por curtidas, é quase revolucionário. Enquanto muitos vivem em função da opinião dos outros, você descobriu um caminho mais silencioso e mais sólido, o da independência emocional. E isso vem da solitude, porque quando você está só, você aprende a lidar com seus sentimentos sem intermediários. Não precisa compartilhar tudo para validar o que vive. Você vive, sente, entende e, se necessário, transforma. Os estoicos chamavam isso de autossuficiência da alma. Eles diziam que o homem verdadeiramente livre é aquele que não se abala pelo elogio nem pela crítica. E você está nesse caminho, porque ao ficar só você se blinda, não por fraqueza, mas por discernimento. Mas essa autonomia te traz outro presente raro. E aqui está o próximo traço. Traço 6. Você cultiva um senso refinado de prioridade. Você sabe que tempo é sagrado e, por isso, escolhe com atenção onde, como e com quem gasta sua energia. Pessoas que gostam de estar sozinhas aprendem algo que a maioria ignora. Estar ocupado não é o mesmo que estar produtivo. Ter agenda cheia não é sinônimo de vida significativa. Você entende isso? Você valoriza sua energia como um recurso precioso. E por isso evita conversas vazias, compromissos desnecessários, promessas sem sentido. Você escolhe com mais cuidado e recusa com mais firmeza. Sêneca escreveu: enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa. E pessoas como você não hesitam com o que não importa. Elas separam o que é ruído do que é essencial. E vivem com mais leveza. Mas essa clareza tem um efeito colateral. Porque quando você começa a enxergar o que realmente importa, algo curioso acontece. Você se torna seletivo, muito seletivo. E é aí que entra o próximo traço, um dos mais mal compreendidos e mais preciosos de todos. Ele explica por que você não se sente solitário, mesmo estando só, e por que isso assusta tanto quem te observa de fora. Você já ouviu alguém dizer: mas você não se sente sozinho? Como se a solidão fosse algo negativo.
Como se o silêncio fosse um problema a ser resolvido. Mas a verdade é que você não sente falta, você sente alívio. E isso revela um traço que poucos compreendem e que poucos têm coragem de assumir. Traço 7. Você transformou o silêncio em um aliado. O barulho dos outros já não te seduz. Você aprendeu que existe poder no vazio, no som que não vem de fora, mas de dentro. Pessoas que cultivam a solitude entendem que o silêncio não é ausência, é presença. É o lugar onde você escuta com mais clareza as verdades que o mundo tenta abafar. E isso é raro, porque enquanto muitos preenchem seus dias com distrações, você está preenchendo seu espírito com consciência. E isso cria uma presença forte, daquelas que nem precisa falar alto para ser notada. Sabe por quê? Porque o silêncio revela quem tem profundidade, e quem vive na superfície sente desconforto com isso. Sêneca dizia: o silêncio é um escudo contra a perturbação do mundo. E você construiu esse escudo sem perceber. Agora ele te protege e, ao mesmo tempo, te afasta de quem vive gritando por dentro. Mas não para por aí. Esse silêncio afiado moldou uma outra qualidade ainda mais rara, uma que te permite atravessar o caos do mundo sem perder a calma. Uma que transforma obstáculos em combustível. Traço 8. Você domina o poder da observação antes da reação. Enquanto a maioria responde com impulso, você espera. Enquanto muitos disparam julgamentos, você assiste. Você pensa, avalia. E só então, age. Isso é estoicismo puro. É o domínio da reação. É a escolha consciente entre ser vítima dos próprios impulsos ou mestre de si mesmo. E isso começa na solitude. Naquele espaço em que você aprendeu que nem tudo precisa ser respondido. Nem todo ataque merece atenção. Nem toda provocação exige uma resposta imediata. Você aprendeu o valor de esperar. E nesse intervalo entre o estímulo e a resposta, você se fortalece. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E você vive isso. Só que esse controle, essa profundidade, essa calma diante do caos, tem um preço que poucos aceitam pagar. E é aí que entra o próximo traço. Um traço que parece ser fraqueza. Parece que não se importa com nada. Mas o que eles não veem é o esforço que você faz todos os dias para manter o equilíbrio por dentro. Eles confundem sua calma com apatia. Mas, na verdade, é autocontrole. Eles acham que você não sente, mas o que acontece é que você sente e escolhe não se perder. Isso nos leva a um traço que muita gente interpreta errado. Traço 9. Você domina suas emoções sem precisar sufocá-las. Você aprendeu que não precisa reprimir o que sente, mas também não precisa dramatizar. Você sente raiva, tristeza, medo, mas respira, observa e depois responde. Isso é estoicismo em estado puro. A emoção não é um inimigo. O inimigo é a escravidão emocional. É quando você se torna refém do que sente, mas você escolheu outro caminho. Você aceitou que nem tudo precisa virar tempestade, e por isso carrega uma serenidade que incomoda, uma coerência emocional que é como rocha firme no meio do vendaval. Marco Aurélio escreveu: se está dentro do seu poder, não deixe que a emoção te domine. E você aplicou isso na prática, no silêncio, na solitude, nas batalhas invisíveis que ninguém vê, mas que moldam sua essência. E agora chegamos no último traço, talvez o mais sutil, talvez o mais poderoso e o mais raro de todos. Traço 10. Você encontrou paz na própria companhia. Não é que você não goste de pessoas, é que você não precisa delas para se sentir completo. Você aprendeu a gostar do que vê quando está sozinho. Você se sente bem só com sua presença. E isso é liberdade.
Porque quem não consegue ficar consigo mesmo vive em busca de distrações, de ruído, de fuga, de qualquer coisa que preencha o vazio. Mas você não foge de si. Você encara, você se escuta, você cresce. E por isso sua energia assusta, porque ela vem de dentro. Não depende de holofotes, nem de likes, nem de plateia. Você se construiu no silêncio. E agora carrega uma força que ninguém entende, mas todos sentem. E aqui vai a verdade mais poderosa de todas. Você não é estranho por gostar de ficar só. Você é raro, e os raros incomodam, porque a maioria ainda nem começou a caminhar pelo caminho que você já aprendeu a trilhar. Se você se identificou com esses 10 traços, é porque está no caminho certo. Mas agora chegou sua vez de compartilhar isso com o mundo. Curta esse vídeo, comenta aqui embaixo com um "Eu sou um deles", se você também carrega essa força silenciosa. E envia para aquela pessoa que precisa descobrir que estar só não é estar vazio, é estar cheio de si. Agora que você chegou até aqui, respira fundo. Vamos lembrar juntos dos 10 traços especiais que só as pessoas que gostam de ficar sozinhas realmente entendem. Traço 1. Você tem clareza sobre quem você é, sem precisar de aprovação externa. Traço 2. Você valoriza a qualidade emocional e não quantidade social. Traço 3. Você construiu uma fortaleza interna que te protege do caos exterior. Traço 4. Você é seletivo com quem entra na sua energia, e isso não é arrogância, é proteção. Traço 5. Você usa a solitude como combustível para crescer, não como fuga. Traço 6. Você sabe que paz de espírito vale mais do que popularidade. Traço 7. Você transformou o silêncio em um aliado. Ele não te assusta, te fortalece. Traço 8. Você observa antes de reagir, e isso te torna estrategicamente calmo. Traço 9. Você sente profundamente, mas responde com equilíbrio. Traço 10. E acima de tudo, você encontrou paz na sua própria companhia. Esses traços não são comuns. Eles são sinais de maturidade, de força, de um nível de consciência que assusta quem ainda vive dependente do barulho. Você não está sozinho por estar perdido. Você está sozinho porque se encontrou. E se você se identificou com isso, agora é sua vez de deixar o mundo saber que não tem nada de errado em ser diferente. Pelo contrário, ser diferente é o que te faz especial. Comenta aqui embaixo. Eu sou um deles, se você carrega essa força silenciosa dentro de você. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que ainda confunde solidão com fraqueza e que precisa entender que às vezes estar só é estar em casa. E se você curte conteúdos que unem filosofia, desenvolvimento pessoal e reflexões que mudam o seu dia, já sabe, curte, comenta e segue esse perfil. Porque aqui você nunca vai ser apenas mais um. Você vai ser parte de um grupo raro, o dos que escolheram viver com mais verdade e menos ruído. Nos vemos no próximo vídeo, mas até lá, mantenha sua paz intacta e nunca esqueça, quem é inteiro não se perde por estar só.